Bom dia, pessoal. Deixa eu só organizar isso aqui. Bom dia a todos, né? Obrigado pela presença de vocês. E deixa eu trocar de tela aqui. Eu vou apresentar para vocês. A gente vai, na realidade, bater um papo, né? Trocar ideias sobre segurança virtual, que é uma questão hoje bastante delicada de tratar, bastante delicada de entender, mas não é nada que seja impossível. Deixa eu tirar essa apresentação só um minuto para poder conversar. Não é nada que seja impossível de compreender, né? A grande questão da segurança virtual hoje é a dificuldade que todo mundo tem de separar os mundos, né? E a gente às vezes confunde, acha que são mundos distintos, a gente vai perceber até onde isso é distinto, até onde não é distinto, né? Como o Rafael disse, eu sou professor do campus, eu cheguei agora em setembro, cheguei novamente em setembro, porque eu já fui professor aqui no campus em 2011 até 2013, então eu estou de volta aqui, né? Eu sou professor aqui no campus, professor de rede de computadores, né? Atuo na área de rede de computadores dentro da computação, tenho mestrado em gestão organizacional pela UFG, especialização em docência de ensino superior, sou graduado aqui em séries, né? Sistema de informação aqui na UEG de séries também. Sou instrutor e gerente na Academia Cisco. Caiu a conexão. Sou instrutor e gerente na Academia Cisco, ainda lá do IFTM Paracatu, que é de onde eu vim, né? E eu tenho trabalhado aí com software livre, né? Participando de alguns eventos, palestras e algumas coisas dessa natureza aí. Eu fiz o Fórum Goiano de Software Livre, o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre também, DevDay, entre outros. Sou músico cristão e sou pai da Maria Catarina, Maria Angelina e marido da Maria Cristina, né? Como eu costumo dizer lá em casa, são minhas três Marias. E nessa fala de hoje, eu já deixo aí o e-mail, né? Meu e-mail, meu site pessoal. Se vocês quiserem já mandar algum e-mail, né? Agora, nesse momento, eu não vou ler o e-mail, não consigo acompanhar simultâneo. Se tiver alguma dúvida ainda que ficar durante a apresentação, a gente tira essas dúvidas depois e a gente está aqui à disposição para isso, tá? Para a gente começar a falar, eu queria só confirmar se vocês estão conseguindo ver minha tela de apresentação. Estão conseguindo ver bem? Só me dá um alô no chat aí, quem estiver vendo, se alguém estiver vendo bem. Estão me ouvindo bem também? Está ouvindo? Está tranquilo o áudio? Deixa eu só fazer uma conexão rápida aqui. CGP, que eu vou precisar dela durante a atividade. E por algum motivo eu derrubei a conexão aqui no celular. É um segundo. Pronto, então a gente tá conseguindo se ver, né? E também estamos conseguindo nos falar. Tá perfeito aí para todos nós. Pessoal, a gente fala de segurança virtual, né? E a gente tem muita dúvida e aí fica a pergunta: virtual é a internet? Né? E quando eu pergunto se virtual é a internet, ou seja, o que é esse virtual que a gente está falando de segurança virtual, né? Há algum tempo atrás a gente sempre falou de digital, digital, digital. Hoje esse contexto largou de ser um pouco digital e agora ficou virtual. Né? E virtual é o quê? Virtual é essa grande rede de computadores que a gente está acostumado a falar sobre ela, que são celulares, TV, relógio, geladeira, carro, moto, bicicleta, lâmpada, micro-ondas, forno de toda a qualidade. A gente hoje está acostumado e a tendência, né? A tendência do mercado digital hoje, quanto mais tempo passa, mais coisas a gente joga para a internet. Tá? E mais coisas a gente lança para esse mundo que a gente está chamando de virtual, ou seja, a gente entranha mais a nossa vida real com a internet. A gente mistura
Quanto mais tempo passa, mais a gente mistura esses dois mundos, tá? E como é que eu vejo a internet? Se vocês derem uma olhada, mais de 80% das pessoas veem a internet dessa forma que vocês estão vendo do lado esquerdo. As pessoas veem a internet como um parque de diversão e mais de 80% das pessoas usam a internet apenas para interagir em redes sociais. É assim que tem funcionado. Mas a grande questão é como a internet em si me vê. A internet me vê como um alvo de tudo. Né? Ou seja, eu olho para a internet e vejo um parque de diversão. A internet olha para mim e me vê como um alvo. Por que isso? Porque as pessoas estão cada vez mais acessando a internet. Se a gente olhar aí, ó, o celular já é o principal meio de acesso à internet, onde mais de 98%. Aí você fala assim, poxa, 98% das pessoas utilizam a internet através do smartphone. E a gente sabe que o smartphone ele gera uma tendência a gente utilizar muitas redes sociais. Então, esse contexto de redes sociais, ele está entranhado, né, na nossa cultura e na nossa forma de viver mesmo, né? Não só uma questão cultural, mas já habitual. E o celular já é, né, o meio mais popular de acesso à internet. E é através dele que a maioria das pessoas tem se tornado alvos. É através dele que a maioria das pessoas tem sido esse alvo que a gente está falando. Mas alvo de quê? É alvo de tudo. Nós somos alvo de tudo e de todos. E talvez você fale assim, poxa, o professor está querendo, tá iniciando a fala dele, trazendo aí um terrorismo. Não é terrorismo, não. Nós somos alvos de hackers, sim, nós somos alvos de criminosos virtuais, sim, mas nós somos alvos também das empresas que estão na internet, nós somos alvos das pessoas que estão querendo fazer o bom uso da internet. Né? E da mesma forma que estamos suscetíveis aos bons usos, lógico que estamos suscetíveis aos bons problemas, né? Aos grandes problemas aí que podem surgir. Tá? E talvez você fale assim, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Isso não é da minha conta. E a grande questão é justamente isso. O que eu quero trazer hoje de diálogo com vocês é justamente nesse sentido. É da nossa conta, sim. Por quê? Porque você quer isso. Vocês deram uma olhada aí, ó. Vocês querem televisão na internet, vocês querem lâmpada na internet. Quando eu falo vocês, eu estou tentando me isentar, mas eu também quero isso. Né? A gente adora um relógio smart, né? A gente adora aí uma televisão smart. É muito interessante. Então você quer isso, né? As donas de casa, qual dona de casa que não tem uma geladeira que avisa quando a alface está acabando, quando está faltando determinada comida, né? Uma geladeira, né? Uma Family Hub da Samsung aí, quem que não quer uma geladeira dessa? Que tem um painelzão lá, onde você tiver com dúvida, ou seja, é praticamente uma TV no painel da geladeira e ela te diz o que tem na geladeira, se a temperatura já está boa, você coloca lá um doce que precisa refrigerar a determinada temperatura e o doce simplesmente refrigera e no momento oportuno a geladeira te avisa que o doce está pronto. Então, quem é que não quer isso? E aí, igual eu falei, a gente quer mais isso também. Olha ali um fogãozinho que controla a temperatura, que tem todo um parâmetro. E imagina você fazer a sua comida e você correr lá para o sofá, pode sentar, e o fogão vai te avisar quando estiver pronto, ele vai te mandar uma mensagem. Ninguém mais, nenhuma dona de casa, né? Estou colocando dona de casa porque o fogão é um tecido doméstico, mas ninguém vai deixar queimar uma comida porque você programa lá o seu fogão para te avisar, né, um determinado tempo. Entendeu? Um dos maiores problemas é a dificuldade de gerir o tempo, né, de administrar esse tempo, e o fogão agora não nos ajuda com isso. Eu tenho uma TV smart, um relógio smart, né, uma lâmpada onde você controla o calor da temperatura da luz que ela vai emitir, né, então você consegue controlando o calor, esse calor de luz, você consegue controlar a tonalidade da luz também. Smartwatch, né? Smartwatch não, smartphone, não preciso nem dizer, né? Todo mundo, a maioria, né? 99% das pessoas já tem um smartphone na mão, porque a gente quer esse mundo todo na mão, câmeras e tudo mais. Ou seja, a gente quer utilizar isso. A grande questão é que isso aí virou nosso sonho de consumo.
essa imagem aí, para a maioria das pessoas, é o sonho de consumo, é você sentar no sofá e, de fato, você ter o controle sobre as coisas. Por quê? Porque a cafeteira está na minha mão aqui no controle. Agora a gente já tem esses equipamentos de comando de voz, né? Alexa, por exemplo, que você diz para o café que é para esquentar, porque daqui a alguns instantes eu vou lá beber um cafezinho, né? Você avisa para a Alexa, ó, tá muito frio, né? Melhora a temperatura aí, 28 graus, e você dá comandos de voz. Imagina na sua casa, você andando pela casa dizendo luz acende, luz desliga. Então a gente vai meio que brincando de Deus aí nessa história aí, pelo menos dentro da nossa casa, através desse controle. Isso é bom? Ótimo. Tanto que as pessoas estão recebendo dicas aí, né? Então tem empresas, olha que dica bacana aí, ó. 10 dicas para automatizar a sua casa com baixo investimento, né? Ou seja, a gente quer tudo aquilo ali e ainda não quer gastar. E como alvos, as empresas nos oferecem isso. Tem problema nisso? Lógico que não. Não tem problema nisso. Em querer ser assim, não tem problema. Querer estar na internet dessa forma, não tem problema. Só tem riscos. Problema não, isso é direito de todo mundo. Quem puder fazer, quem puder estar assim, ótimo. Né? É interessante realmente que aproveite, a gente precisa aproveitar isso. Né? Eu não acredito que isso vai acabar, porque a tendência é aumentar, mas a gente precisa aproveitar da melhor forma possível, até porque a gente que vai acabar, né? Isso aí vai ficar para as próximas gerações aí, e com certeza muitas pessoas fazem bom uso dessa tecnologia e dessa automatização, né? Só que essa automatização como eu coloquei aí, ó, o professor fala assim, eu tô achando isso arriscado, então o Routier vai falar, eu tô achando isso arriscado. E você, na sua alegria, só diz assim, será? Será que é arriscado mesmo? Então talvez seja esse o sentimento que você ainda está tendo. Quando eu falo isso, se você já não tem a convicção de que isso é um problema. Né? Mas aí a maioria das pessoas ainda voltam num sentimento antigo, de algum tempo atrás, fala assim, se eu não tenho nada a esconder, então posso andar, né, de qualquer jeito, sem esquentar a cabeça. Eu não tenho nada a esconder. Na verdade, se você não tem nada a esconder, a tendência é mostrar tudo. E esse é o grande risco, né? Aí eu coloquei essa imagem aí que demonstra. Eu não tenho nada a perder, não tenho nada a esconder. E aí eu pergunto, será que a perder não tem? A esconder talvez não, talvez sua vida seja um livro aberto, né? Como diz a brincadeira antiga, talvez seja um livro aberto com algumas páginas coladas aí, né? Mas e a perder? Será que a gente não tem nada a perder? Será que não? Né? E aí você fala assim, nossa, agora eu fiquei com medo. Né? Agora eu estou assustado, estou começando a me preocupar com esse contexto aí. Não precisa se preocupar. É só tentar entender. E aí o que nos preocupa é uma pesquisa como essa. E talvez eu fale assim, Ruth, isso aí é de algum tempo atrás, onde as pessoas não tinham noção. Olha a data disso. Né? Há menos de 30 dias atrás, uma pesquisa no R7, né, fizeram uma pesquisa e 55% das pessoas disseram entender que eles acreditam que a internet é um lugar seguro para as crianças. E aí você fala assim, Ruth, onde é que está o problema? Né? Nem o Mr. Bean não acredita nisso, né? Apesar que o Mr. Bean é muito inteligente, mas será que é segura mesmo? Será que a internet é segura para as crianças? Lembrando que a pesquisa diz que 55%, então a gente está num limiar ali, né, considerando a margem de erro, eu vou considerar que metade das pessoas pesquisadas entendem que a internet é um lugar seguro para crianças. Né? Então, ou seja, é um lugar seguro para as pessoas é um lugar seguro para pessoas de pequena idade. E aí eu mostro para vocês assim, ó, bandidos usam informações de redes sociais para sequestrar meninos, isso em 2014. Né? Se vocês deram uma olhada nessa matéria aí, também no R7, vai falar de um rapaz, né, que ele explica na reportagem, nesse vídeo aí do R7, ele explica como que ele conseguiu informações dessa criança, né, dessa criança que foi sequestrada, essa aqui que está escondida, né? Essa criança que foi sequestrada. E ele deixa bem claro, ó, no Facebook está tudo, eles colocavam
no Facebook, eles colocavam os lugares onde eles andavam, então eu não precisei fazer muita coisa, eu só acompanhei e eu sabia a rotina dessas pessoas pelo Facebook, ou seja, ele usou só o Facebook, não foi um monitoramento, ele não ficou na porta da casa da criança, ele não chegou lá e achou essa criança perdida em algum lugar, não foi isso não, ele simplesmente monitorou através de redes sociais. Aqui eu tenho outra notícia de 2010 ainda, né? Ou seja, está longe, está distante, né? Quadrilha escolhia vítimas de sequestro pela internet. Ou seja, há algum tempo atrás, um sequestrador escolhia pelo status social, né? Ah, essa pessoa aqui, ela tem muito dinheiro, então imagina-se que eu vou conseguir um certo retorno, né? Que vão me pagar por ela, né, para poder ter essa pessoa de volta. Só que não é a realidade, as pessoas estão agora escolhendo suas vítimas pela internet. E aqui eu estou falando de uma vítima de 19 anos, aqui não é criança. Né? Ou seja, uma pessoa de 19 anos, a maioria de vocês tem perto dessa idade, né? Eu ainda não tivemos oportunidade de conversar aí sobre idades, mas 19 anos é uma idade já adulta. E a pessoa se expunha tanto na internet que ela conseguia ser escolhida como vítima através de uma pesquisa na internet. Então a notícia saiu no G1 aí, também saiu no Jus Brasil, né? Onde fazia a notícia do evento. E o que é a grande questão? É que as pessoas pararam de respeitar o limite de idade, né? Então, para dirigir hoje, eu preciso ter 18 anos. Né? Para votar, eu preciso ter 16 anos. Mas para usar as redes sociais, eu não preciso ter idade nenhuma. Né? Não tem ninguém que faça esse controle. Né? O Facebook, se não me engano, o Facebook estabelece uma idade de 16 anos. Né? Posso estar enganado na data aqui. O Facebook estabelece uma idade de 16 anos. Estabelecendo a idade de 16 anos, fica uma dúvida, fica uma questão seguinte: quem é que controla essa idade? Quem é que controla se realmente eu vou poder entrar ou não? E se eu entrar tendo menos de 16 anos, quem que vai me colocar para fora? E aí existe uma coisa que eu chamo de cerca de elástico, né? A tal da cerca de elástico, ela é muito bacana. Por quê? Porque ela existe, né? A cerca de elástico existe, mas o indivíduo, e principalmente as crianças que estão num período de formação, eles vão encostando na cerca. E a cerca nunca bloqueia, a cerca sempre estica. Então as crianças percebem, essas pessoas que entram nessa rede com idades diferentes da idade que deveria ter, essas pessoas simplesmente descobrem que não há problema, né, que não existe problema em estar ali fora da identidade correta, fora da idade, fora do padrão. A gente tem um aplicativo aí, um aplicativo muito famoso, o TikTok, que exige 13 anos de idade para gerar a conta. E muitas pessoas vão lá no TikTok e criam contas falsas para seus filhos, né, e coloca lá a idade dos filhos, e a idade que o TikTok aceita, e entrega o telefone na mão da criança e deixa a criança à vontade. Né? Existe uma forma de deixar a criança utilizar o TikTok? Sim, existe. Na sua conta de adulto, você pode deixar. Ou seja, mas você está deixando uma criança usar a sua conta, isso é diferente. Agora, criar uma conta, falsificar a identidade, falsificar a idade, né, informar uma idade falsa de uma criança e soltar o telefone, isso existe um risco muito grande. Assim como existe também deixar a criança utilizar uma coisa que não está para a idade dela, mesmo usando como seu nome. Tá? E aí a gente olha aqui, ó. Aqui está a turminha do mal. Se você dá uma olhada aí, né, essa é a turminha do mal, né? O War, a The Red, né? A gente tem tudo quanto é tipo de pragas aí. Talvez a gente chame tudo isso, né, de vírus, a gente considera tudo como vírus, mas hoje a coisa está tão evoluída nesse sentido que existe uma classificação, né? Antigamente todo tipo de praga era chamada de vírus, né? Agora não, agora a gente tem rootkit, backdoor, né, cavalo de Troia, ransomware,
tem os Boot, Warner, The Web e os Keylogger da vida. Então, hoje, existe classificação das pragas. Né? E aí você fala assim, o que parece está parecendo, tá me lembrando muito uma vida que eu tenho aqui, onde eu sou real, né? Onde a gente tem muitas pragas andando aí, a gente está vivendo uma época de pandemia por conta de uma dessas pragas que estão sendo citadas aí, né? Ou seja, me parece muito com a vida real, está muito parecido, né? O mundo virtual está muito parecido com a vida real. É nesse sentido mesmo. E aí, por enquanto, eu falei de criança, né? Ou seja, criança, 13 anos. Mas aí, não sei se vocês vão lembrar, né? Não sei a idade de vocês, vão lembrar aí do jovem, um personagem do Chico Anísio, aí ele vai falar assim, jovem é outro papo. Jovem não sofre com a internet, jovem não tem problema com a internet, né? As crianças, sim, criança é inocente, criança coitada, não sabe de nada, mas eu não, eu tenho 14, 15, 16 anos, eu sou espertão, né? Eu estou aí na faixa boa de idade, não tem risco para mim. Aí observa comigo, o comportamento em redes sociais pode provocar demissão. E aí é interessante que isso aqui não está falando de que pode provocar demissão, está falando que advogados trabalhistas apontam atitudes que dão demissão por justa causa. Então você que está estudando para poder ser profissional, já tem que se preocupar agora com as suas redes sociais. Por quê? Porque dependendo do que você fizer nas redes sociais, você pode ser demitido por justa causa. E eu estou falando da notícia de pouco mais de 2 anos, né? Ou seja, é atual ainda. Né? É atual, tá próximo, né? E o Tribunal Superior do Trabalho, eles querem validar isso. Então você fala assim, não, isso é sacanagem. Não é sacanagem. É só uma questão de forma de visualizar. Por quê? Porque existem riscos. Aí mais risco para os jovens aí, ó. Redes sociais e processo de recrutamento. Então aqui eu tenho 3 sites onde eu pesquisei e encontrei que as empresas, as organizações estão agora, elas já começaram e isso não é de hoje, né? Não é de agora. Se vocês olharem as datas aí, é 2014, 15, 16, mas as organizações elas já estão utilizando as redes sociais para conhecer melhor seus candidatos. Então você que ainda está estudando, você corre risco de quando chegar a hora de trabalhar, né, quando terá os seus 18, 19, 20 anos e tiver que fazer uma entrevista de emprego, você entrar numa sala e a pessoa já saber tudo a seu respeito. Você fala, de onde você tirou as informações? Você que me informou, você que me disse, você que trouxe informação para mim. Onde? Nas redes sociais. Você colocou que você adora sexta-feira. Né? Você que colocou que trabalhar na sexta-feira jamais. Você que colocou lá protestos racistas, né, manifestações racistas e a empresa, através da sua postura de postagem no Facebook, Instagram e outras redes sociais, ela percebeu que você tem um cunho racista. Né? Ou seja, independente da sua religião ou não, às vezes a pessoa que quer contratar, ela não quer determinadas pessoas de determinadas religiões, às vezes o contratante ele já é racista, ele tem algum preconceito em relação a alguma coisa, e ele vai saber de você se você se encaixa. Ou seja, a minha postura, a sua postura, a nossa postura na internet, nessas redes sociais principalmente, elas vão determinar certos rumos lá na frente, tá? E aí a gente vai falar assim, tá, mas e aí como é que funciona esse processo? Uma pesquisa da Unicef diz que jovens, né, 1/3 dos jovens relatam ser vítimas de bullying. E é bullying o quê? Bullying online, são cyberbullying, né? Então, ou seja, 1/3 dos jovens, a gente fala assim, mas é 1/3 dos jovens de Séries, 1/3 dos jovens de Goiás, não, 1/3 dos jovens em 30 países diferentes. Então, começou a complicar. Porque o mundo inteiro está sofrendo do mesmo problema. E é uma notícia nova, né, de 2019. Então, o mundo inteiro tem sofrido do mesmo problema. Né? E os jovens têm sofrido. Os jovens têm simplesmente sendo vítimas de bullying social. Aí, e as mulheres, né? Tirando, independente da idade, mulheres são vítimas? São vítimas. Né? A gente sabe que as mulheres sofrem muito aí com exposição de imagem, né? A pornografia, por exemplo, explora muito a mulher, né? O homem não é tão desejado assim, e a pornografia, a rede aqui,
E a pornografia, por exemplo, estou colocando um dos problemas que a mulher sofre, né? A pornografia é um dos problemas que tem afetado muitas mulheres, né? E mulheres são Isso a vítimas. respeito de um acesso ao AVA. Tem um aluno que não conseguiu acessar ainda nenhuma atividade esse ano. Alguém está falando, eu não entendi. Vamos lá. Então, as mulheres ainda, né, mulheres são as maiores vítimas de vazamento de fotos e perseguições na internet. E eu estou falando de notícias recentes, né? Mais uma notícia de 2019 aí. E talvez você fale assim, as mulheres sim, mas os homens não, né? Homem é mais brucutu. Tem uma pesquisa rápida, e eu preferi colocar dessa forma para vocês, que a gente vai conseguir ver de forma mais ampla. Pesquisa sobre homens sendo vítimas da internet, olha o tanto de notícia que tem. E notícias de 2019, 2020, ou seja, é real. Né? Os homens são vítimas da internet também. Aí você fala assim, poxa, as crianças são vítimas, os jovens são vítimas, as mulheres, aí mudando por sexo, né? Por gênero, aí as mulheres são vítimas, os homens são vítimas, olha como os homens estão usando a internet para serem os agressores, mas também homem de 64 anos é vítima de extorsão, né? Homem é vítima de estelionato, e aí você vai listando, e eu peguei só esse pedaço da tela, mas essa tela mostra inúmeros problemas que os homens passam na internet. E aí, no outro lado, lá na Gazeta do Povo, já fala que crianças e jovens são as principais vítimas de crimes cibernéticos. Aí você fala assim, Rotiema, então decide aí quem é a principal vítima. Vai ser os jovens, vai ser a mulher, vai ser os idosos, vai ser o homem. Quem é que você vai apontar aí? Aí uma outra pesquisa, já no Estadão, diz para mim que idoso é alvo fácil de invasores. Eles falam assim, meu Deus, então complicou. Né? Cada vez que você fala, está complicando mais, porque começou pela criança, foi para o jovem, né? Foi para a mulher, foi para o homem, voltou nas crianças e jovens, agora os idosos. Ou seja, todo mundo está suscetível a crimes virtuais. Todo mundo, né, todos, independente da idade, não tem porção mágica que te tire desse cenário. Se você entrar no mundo virtual, você está suscetível. E as notícias, eu não preciso fazer pesquisas gigantes, né, bilionárias, para poder ver se você tem realmente, se você está no grupo de risco, né, como a gente está feito com a Covid aí, não precisa esperar ninguém morrer, né, não precisa esperar 160 mil pessoas, 170 mil pessoas morrer para poder decidir e mapear qual é o grupo de risco ou não. Aqui não, o grupo de risco é quem tiver na pista, né, está correndo risco, né, entrou na festa, está correndo risco, tá? E aí, alguns crimes virtuais acontecem com muita frequência. E aí a gente precisa só entender, rapidamente, vou dar uma passada bem rápida agora, por alguns tipos de crimes virtuais, que uma coisa que eu chamo a atenção muito é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não sofrer, né, para não ser vítima desses crimes virtuais. Mas também temos que tomar cuidado para não sermos os autores desses crimes virtuais. Muitas vezes a nossa postura, elas nos condiciona a sermos autores de crimes virtuais. Que tipo de crimes? Aí a Lei Carolina Dickmann, né, de 2012, se vocês não viram falar, procurem sobre a Lei Carolina Dickmann. Ela recebeu esse nome por ter sido impulsionada por um problema que a atriz teve, né, entre 2011 e 2012. E aqui fala que invadir um dispositivo informático alheio, ou seja, lógico, não sendo seu, conectado ou não à rede, ou seja, ele já até tirou a internet dessa história aí. Então, assim, se tiver na internet ou não, se tiver na rede ou não, né, mediante violação indevida do mecanismo de segurança, com fins de obter ou terá destruir dados, ou seja, com algum objetivo de manipular. Mas eu quero chamar a atenção para esse mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Se você deixar o seu telefone em cima de uma mesa, de um bar, de um restaurante, de um comércio qualquer, e o seu telefone não tiver uma senha, a pessoa pegar o seu telefone ali e acessar os seus dados, ela não vai ser enquadrada nesse artigo.
Aí você fala assim, você invadiu meu telefone. Eu falo, não, não invadi esse telefone, não tinha senha. Eu só usei, eu só olhei. Não tinha senha. Então, olha o tanto que é interessante. Né? Só é crime se houver violação de mecanismo de segurança. Nesse caso, lógico, né? Agora, se houver o uso indevido, tem outras leis outros parâmetros que vão definir se isso é crime ou não. Mas nesse contexto aqui, se seu telefone não tem senha, e um colega de classe, por exemplo, pegar o seu telefone e acessar, ele não deveria pegar, ele foi antiético ali, mas ele não cometeu um crime virtual. Então, o ideal é, para que a gente tenha uma certa proteção e também a condição de reclamar diante da lei, é interessante que todos os telefones tenham mecanismos de segurança, né? Uma senha, por exemplo. A gente tem coisas que a gente faz constantemente, né? Comentar em chats, e-mail e outras coisas, né? De forma negativa sobre religião, etnias e, dependendo do entendimento do STF, sobre opção sexual. Ou seja, esse tipo de coisa, de acordo com a lei 7716 de 89, eles falam assim, 89, Retier? Isso mesmo, 89, a internet estava chegando no Brasil, mas essa lei já foi criada e ela abrange, né? Ela serve para abranger a internet. Por quê? Porque aqui eu tenho o crime de preconceito, discriminação de modo geral. Então aqui eu tenho discriminação religiosa, discriminação racial, discriminação por gênero, ou seja, todo tipo de discriminação social também, né? Então a gente tem todo tipo de discriminação tipificado por essa lei e a internet também está nesse contexto. Se você comete certos atos dessa natureza, vou fazer um comentáriozinho, o cara colocou ali, ele é negro, e eu vou fazer um deboche porque ele é negro, não, ele é de religião diferente da minha, então eu vou fazer uma piadinha com ele, você corre risco de ser processado e de estar cometendo um crime dessa natureza. Né? Divulgar, né, total ou parcialmente, não, eu divulguei só uma foto, não foi o tudo, só parte do documento. Aí, se você divulgar isso sem autorização, né? Divulgar por meio total, parcialmente, sem autorização devida, por meio da internet, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente. Ou seja, cuidado com aquilo que você divulga sobre crianças. Às vezes você descobre que uma criança da sua rua ou do meio, do ciclo social onde você vive, do seu bairro ou da sua igreja, da sua escola, às vezes você descobre que uma criança, um adolescente, aí, um jovem, ele foi vítima de alguma coisa e você consegue um documentozinho, uma prova disso, você fala assim, não, eu vou divulgar isso para as pessoas saberem. Às vezes, ao invés de você estar dando informação, você está cometendo um crime, que você está divulgando sem autorização. Cuidado. Né? Aqui é uma coisa que a maioria das pessoas adora, principalmente aluno gosta demais de fazer isso, né? Aluno gosta por quê? Porque é mais fácil. Aí a gente comete, enquanto alunos, a gente comete o plágio. E o que é o plágio? O plágio é copiar informações sem autorizações, sem indicar quem é o dono da informação. Então, quando você pega uma informação e leva adiante e fala que é sua, né, se essa informação de fato não for sua, você assumir a autoria de algo que você não fez, você está cometendo um crime chamado plágio. Às vezes a gente enquanto professores, a gente orienta, não, qualquer plágio vai ser caracterizado, vai ser pontuado com nota zero. Por quê? Porque o plágio é um crime. Né? Dentro da instituição, a gente não vai prender ninguém, nem mandar para o tronco, né? Não vai acontecer isso. Geralmente a pessoa perde a pontuação, mas no mundo real aí, se você cometer um plágio, tomar a autoria de algo que não é seu, você tomar por autor, você está cometendo um crime, né? A lei 9610 de 98, ela garante isso. Falsa identidade virtual, então tem gente que adora fazer um perfilzinho falso aí nas redes sociais para poder brincar com um amigo, fazer passar um trote em alguém aí, ou às vezes até para sacanear alguém. Então, ou seja, criar um perfil falso em redes sociais, a gente está aí na grande discussão, né? O STF trabalhando aí
na investigação das fake news aí e tal. Por quê? Porque isso é um crime. O Código Penal, no artigo 307, ele traz as fakes, né? As fakes como os perfil fakes, ele traz como falsidade ideológica. Então é a falsa identidade virtual. Falsidade ideológica, seja na vida real, seja na internet, é crime do mesmo jeito. Então, se você coloca uma notícia falsa com seu perfil real, não se encaixa aqui. Mas se você cria um perfil falso para colocar notícias falsas, ou às vezes você cria um perfil falso para colocar notícias verdadeiras, você está cometendo também um crime virtual, tá? Isso aqui é maravilhoso, né? Falsificação de cartão de crédito ou débito, ou de qualquer tipo de documento desse sentido aí, desde 1940, né? Isso aí já tá tipificado na lei, no Código Penal brasileiro. Desde 1940, a gente já tem o artigo 298, que ele já diz que se você falsificar, né, documentos de crédito, né, ou aqui, a tipificação é porque atualizando a fala aí para poder ficar claro para todo mundo. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado porque ao mesmo tempo que existem crimes, existem as leis. Né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso tomar cuidado para não cometer, eu tenho que ter ciência de que eu tenho essas leis à minha disposição, que eu tenho esses benefícios, né? A lei pode me proteger nesse sentido aí. E aí, talvez, você vai dizer ao meu senhor, Tchê, isso aí tudo é muito longe. Tudo que você falou aí, ó, é lá nas grandes capitais, né? Isso aí é lá nos Estados Unidos, na Rússia, onde o pessoal tem um histórico maior, né? E a gente fala assim, isso aí é muito longe, né? Tão distante. Não é não, olha aqui, ó, aqui a gente tem um caso real de 2020 aqui na nossa cidade de Séries. Não sei se todos aí são de Séries, mas se são de Séries, vão identificar. Se não são da região. Polícia prende mãe e filho suspeitos de estelionato em Séries. Isso em junho, há poucos meses atrás. Né? E aí o que eles estavam fazendo? Realizando compras com seu cartão, com seus dados, né? Com seus dados pessoais em um cartão de crédito desconhecido da declarante. Como é uma notícia do site da Polícia Civil mesmo, peguei essa notícia lá dentro do site, a linguagem está muito técnica para eles aqui, mas o que estava acontecendo é que uma dupla, né, uma mãe e um filho, pegava o cartão de uma senhora e fazia compras. Né? E elas só foram descobertas por quê? Porque uma dessas compras, quando foi chegar no local, na casa da pessoa, a pessoa não estava lá para receber, ou seja, o meliante, né, a dupla de estelionatários não estava em casa para receber, e o entregador sabia onde era, sabia quem era a casa, quem era a pessoa, identificou pelo endereço e foi tentar entregar a mercadoria no endereço correto. Ou seja, isso aconteceu aqui na nossa cidade, tá? Aqui muito próximo da gente. Então essas coisas acontecem aqui também. Tem muitos outros que poderiam ser citados hoje que acontecem aqui, tá? E aí você talvez vai perguntar, quem é o ladrão nessa história, né? Quem é o ladrão? A gente está falando aí de crimes, está falando de problemas, está falando de tudo, mas você pode perguntar assim, Rotier, e quem é? Quem é essa pessoa que está tentando nos roubar? Quem é essa pessoa que está tentando tirar benefícios desses ambientes? Eu vou generalizar e eu vou chamar esse pessoal todo de hacker, né? Hacker, ou muita gente gosta de usar o termo corretinho, que é o cracker, né? Já que no contexto original, hacker é só um estudioso, uma pessoa que tem muita informação. Vocês, né? Nós somos hackers no bom sentido. Aí existe aquele hacker do bem e hacker do mal. Se vocês olharem aqui, eu tenho hackers, né? E essas pessoas são profissionais ou não do crime virtual, porque eu tenho bandidos amadores também. Eu tenho pessoas que estão no mundo real que, às vezes, enxergam uma oportunidadezinha, né, uma pequena oportunidade, e eles vão utilizar dessa oportunidade e cometer algum crime. Então, são profissionais ou não do mundo virtual, né, do crime virtual. E aí, o que eles querem da gente? O que eles estão buscando? Eles estão buscando nossos dados, eles estão buscando dinheiro, eles estão buscando algum tipo de benefício. Se vocês olharem aí, uma notícia de 2 meses atrás,
aponta que os usuários do Facebook perderam 4 milhões de dólares. Vamos fazer a conversão aí para real, está dando 20 milhões de reais aí. Como? Com anúncios, né? Um perfil falso, o usuário conseguia invadir contas e ele conseguia gerar anúncios, né? Ele conseguia gerar anúncios e desses anúncios aí ele conseguia roubar dinheiro das pessoas. Então, se vocês olharem aí, é uma coisa muito real e muito simples. E quando eu falo de Facebook, gente, me preocupa muito, por quê? Porque o Facebook praticamente faz parte do nosso dia a dia. Dificilmente a gente passa um dia sem entrar, sem acessar o Facebook aí, tá? É muito delicado. Outros crimes que acontecem aí, né? Não vou nem ficar citando crime por crime, mas de forma geral, observe comigo, ó. Golpes e crimes virtuais subiram, né? Aumentaram durante a pandemia, isso lá no Rio Grande do Sul. Aí quando você vai para Brasília, registro de golpes de internet cresce 310%. Isso aí os crimes já eram altos, né? A quantidade já era muito alta. E aí cresce 310% durante a pandemia. De novo no Rio Grande do Sul, o crime de ódio aumenta durante a pandemia em invasões de videoconferências como essa que nós estamos fazendo agora, que as pessoas entram e começam a manifestar o seu ódio e manifestam práticas criminosas, né? Crime cibernético cresce durante a pandemia. Isso que está no jornal daqui. Ou seja, a gente tem 4 fontes aí que vão mostrar que os crimes acontecem com muita frequência, né? Aqui o jornal Vale aponta para mim também de 2020. Então são coisas reais e coisas atuais, né? Que o Brasil é um dos países mais atingidos por fake news durante a pandemia. Ou seja, a gente já tinha muito problema, a gente já tinha uma vida muito difícil, e agora, durante a pandemia, ainda piorou mais um pouco, porque todo mundo que estava aí no dia a dia rodando, atuando de forma real, né, a maioria das pessoas agora estão atuando pela internet. Ou seja, aumentou-se o uso da internet, tá? Se vocês olharem aí, mais uma pesquisa genérica que eu fiz aí, ó, crimes virtuais na pandemia. Olha o tanto de crime que vai aparecendo aí, ó. Né? País tem aumento de crime durante, o jornal O Dia aponta, a Interpol alerta para o crescimento, aumento de crime cibernético, né? Na epidemia, crime virtual tomou o lugar de destaque, né, no conjunto, ou seja, os crimes estão aumentando, mas a gente tem leis. Então, como eu falei das leis, existem crimes? Sim, mas existem leis. Professor, eu preciso virar agora doutor em direito para poder usar a internet? Não vou dizer doutor, mas é importante saber quais as leis e saber onde procurar, né? E aí a gente tem uma das principais leis, a mais recente, é a Lei de Proteção de Dados, chamada de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira. Essa lei foi criada em 2018 e entrou em vigor agora em 2020, e ela está dando o que falar. Por quê? Porque ela estabelece parâmetros de proteção de dados na internet, mas também na vida real. Essa lei é uma lei muito ela muito atual, muito abrangente, e ela tem tido uma notoriedade muito grande, as empresas precisam se adequar, né? Nosso mundo tem acontecido muito, né, da gente receber ligações estranhas. Você recebe uma ligação de alguém que você nunca passou o telefone para aquela pessoa, e a pessoa, ligações de empresas, né? A gente que está no serviço público aí, a gente recebe ligações de empresas oferecendo algumas coisas, oferecendo empréstimos, oferecendo benefícios financeiros aí, e você não sabe nem como a pessoa conseguiu o seu contato. Por quê? Porque existe um vazamento de dados aí muito grande, e essa lei trata justamente disso, como as empresas têm que tratar os nossos dados, tá? Então, é uma listinha de leis aí importantes, existem muitas leis, Código Civil, e outra coisa que é importante é que os crimes que são cometidos na vida real, eles, quando são cometidos no mundo virtual, eles também são atacados pelas mesmas leis. A gente não precisa criar uma Constituição Federal só para a internet, apesar da gente ter o Marco Civil da Internet, que é tido como se fosse uma grande Constituição Federal, né? É a grande lei da internet, mas a gente não precisa revisar toda a legislação brasileira
para a gente ter uma legislação virtual. Não, as leis reais, elas abrangem as nossas atitudes virtuais também, tá? E aí, a gente pode perguntar assim, ó, a internet é segura? Não existe nada seguro, não existe ambiente 100% seguro. Todo lugar a gente tem vulnerabilidades, todo lugar a gente tem alguém que quer se fazer das vulnerabilidades e no final das contas surgem riscos. Né? Então, vulnerabilidades são problemas, podem ser, por exemplo, um defeito no software, a falha de configuração, o uso inadequado, né? Olha aqui, o uso inadequado, que é o que eu estou falando mais para vocês aqui hoje, o uso inadequado, né, a implementação das coisas sem se levar em consideração a segurança, fraquezas do sistema, e aí quem que vai se fazer disso? Criminosos, né, espiões, o governo, ou às vezes um meliante qualquer, como eu disse a vocês, um profissional ou não. Então, quais os riscos que ocorrem? Invasão de conta, o serviço pode parar, meus dados podem vazar, né? Perda de privacidade, ou então furto de dados, dinheiro vai embora, né? A minha imagem pode ser comprometida, ou às vezes a perda de confiança na tecnologia. Talvez esse seja o maior risco. A gente tem falado tanto de problemas que muita gente vai falar assim, não, mas agora eu vou largar de usar isso, né? Vou largar de usar telefone, vou largar de usar a internet, porque isso não presta, né? Então, a internet, ela hoje, ela faz parte do nosso dia a dia. Então não tem como fugir disso. Eu sei que não tem como fugir, e a maioria de nós não quer fugir disso também. Como eu falei agora há pouco, a gente quer entrar mais nesse mundo. E o que a gente tem usado? É comércio eletrônico, é internet bank, redes sociais. Agora, né? Agora nesse período de pandemia, mais ainda, estudo à distância, né? O governo eletrônico está lá, e também agora cresceu muito o teletrabalho, né? E a gente precisa aproveitar isso. E essa nossa fala de hoje é justamente para poder tentar conseguir fazer a gente aproveitar isso de uma forma mais plausível, né? E sem correr tantos riscos. Mas para não correr os riscos, eu preciso conhecer os riscos. Para não correr esses riscos, para não ficar tão vulnerável, eu preciso conhecer algum desses riscos. Então, eu preciso adotar medidas preventivas. É melhor prevenir do que remediar. Essa é a frase que minha avó já falava há muitos anos. Né? Minha mãe falou isso, minha avó falava isso, meu pai fala isso. Ou seja, os idosos, né, as pessoas que estão aí há mais tempo que a gente, sempre falam isso. E eu já falo isso para minha filha, para minhas filhas, né? Eu falo minha filha porque uma tem 10 ou tem 2 anos, a mais nova nem entende muito isso, não. Mas eu falo isso para elas, é melhor tomar cuidado do que depois ter que ficar apagando incêndio. Né? Então, para não colocar incêndio, para não incendiar as coisas, a melhor coisa que eu tenho é saber o que pode pegar fogo. Né? Então, ou seja, conhecer os riscos. Alguns riscos que a gente corre na internet aí, ó, eles usam de engenharia social. E o que é engenharia social? É quando as pessoas não precisam nos roubar. Elas não precisam vir tomar a força. A engenharia social, de forma genérica, é quando o meliante ele consegue te enganar e de alguma forma fazer com que você dê aquilo que ele quer. Então, eu dou sempre, quando falo de engenharia social, o exemplo mais típico, quando você pega aquele senhorzinho, às vezes ele está constrangido por alguma coisa e ele está ali numa fila de banco, sem muito conhecimento sobre como usar a caixa eletrônica, e vem aquela moça, geralmente muito bonita, muito bem vestida, né? E constrange esse senhor oferecendo ajuda, e ele ali, né, a diferença de idade, a diferença de cultura, de informação, coloca a pessoa num estado de vulnerabilidade. Não conhecer o sistema, a vergonha de não conhecer o sistema e a oferta da ajuda por uma moça muito mais nova, às vezes muito bonita, ela faz com que o senhorzinho entregue para ela o cartão de crédito dele, ela vai tentar digitar a senha, ele vai digitar a senha, não consegue, ela fala, não, me fala a senha que eu mesmo digito, pronto, já foi embora, acabou, resolveu o problema. O meliante já conseguiu, através da engenharia social, cartão de crédito e senha. Então, a gente não pode fornecer informações sensíveis. O que são informações sensíveis? Meu nome, por exemplo, não é informação sensível. Todo mundo sabe meu nome. Mas as pessoas não podem saber, elas não podem ter dados, a não ser que seja necessário, dados que são importantes e que podem caracterizar alguma coisa. Por exemplo, meu número de cartão de crédito, o código de segurança, as pessoas não precisam, são informações sensíveis.
Né? Agora, saber que eu tenho um cartão de crédito não faz diferença para ninguém. É uma informação crua, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente precisa, a engenharia social, elas querem realizar ações, né? E colocar as coisas de forma que a gente dê informação. Então, muitas páginas falsas aparecem na internet aí e que pedem para a gente informar. E a gente vai lá e coloca a informação. Eles não roubaram da gente, a gente colocou a informação. Mas é um crime da mesma forma, né? Outras coisas acontecem, né? Furto de identidade, fraude de antecipação de recursos. Aí você fala assim, o que é isso? Né? Acontece muito de você receber e-mails oferecendo adiantamento da restituição do imposto de renda, né? E você vai ali, fornece alguns dados e achando que vai receber esses recursos adiantado e não recebe, você é fraudado, né? Às vezes a pessoa fala que você ganhou 500 mil reais e para poder resgatar os seus 500 mil reais você tem que depositar 5 mil, né? Você deposita 1% do valor e você vai ser premiado. Você nunca comprou um bilhete, você nunca nem se candidatou para poder receber esse prêmio, e de repente o prêmio cai no seu colo, aí isso é suspeita, né? Aí a gente tem o phishing, né? Phishing, onde as mensagens começam a chegar sem a gente pedir, né? Então vem mensagem eletrônica, páginas falsas, né? Mensagem contendo formulários, e você fala assim, mas da onde que é isso? Não sei, mas está pedindo, eu vou fornecer. Então são riscos que a gente corre. Né? O maior risco talvez seja os links, né? Parece que quando aparece um link na nossa frente, a gente fica meio tentado a clicar, né? A gente quer clicar no link de todo jeito, quando você vai ver, é um link malicioso. Então, ou seja, os crimes, eles acontecem. E os golpistas na internet, quando eles atentam contra o nosso patrimônio, eles são chamados de estelionatários. Por quê? Porque a pessoa que atenta contra o seu patrimônio, ele comete um crime de estelionato. Aí agora, eu tenho ataques que são mais técnicos, né, na internet, que são mais técnicos, e a termologia é um pouco mais técnica, aí, que são explorações de vulnerabilidades, varreduras de redes, por exemplo, scam, porque é um processo que a gente entende e a gente faz, né, que antes ele era feito para poder você encontrar as vulnerabilidades, para você procurar para você não tê-las, né? Mas os meliantes usam essas vulnerabilidades, essas varreduras, para encontrar as suas vulnerabilidades também. Né? Então você tem falsificação de e-mail, interceptação de tráfego, que é quando as pessoas conseguem entrar na sua rede, né, e de alguma forma ouvir a sua conversa, né? A força bruta, né, o brute force aí é quando a pessoa consegue acessar uma determinada conta sua e ele entra através da tentativa e erro, né? Então seria como se eu tivesse tentando milhares de senhas, né? 1, 2, 3, 4, 5 senhas, e vou tentar até conseguir. Isso acontece. Né? A negação de serviço, a gente chama de DOS, ou então de DOS, né? Denial of Service, onde a gente nega serviço, é quando você importuna um determinado serviço tanto que ele não consegue atender aquelas pessoas que querem de fato utilizar o serviço. Então, mais um exemplo aí, quando chega na época da declaração de imposto de renda, por exemplo, algumas vezes aconteceu da Receita Federal, o site não conseguia atender todo mundo. Por quê? Porque a demanda era muito grande. Então, quando a demanda sobe muito, normalmente a gente não consegue atender. Um professor em sala de aula, por exemplo, quando todo mundo começa a perguntar ao mesmo tempo, ele não consegue responder as perguntas, porque ele nem ouve as perguntas. Então, se todos os alunos ao mesmo tempo começarem a perguntar para o professor, vocês estão cometendo um ataque de negação de serviço contra esse professor, porque ele não vai conseguir responder todas as perguntas, porque sequer vai conseguir ouvir. Né? A gente tem a desfiguração de páginas, onde as páginas, né, a página do Facebook, ela vem manipuladas, né, e de forma que existem alguns códigos inseridos no meio dessa página aí, desses códigos, e você não consegue ver
esses códigos. Mas quando você informa dados, quando você clica em algum local nessas páginas, você é levado para lugares onde você nem sabia, né, que se tratava dali, mas você é levado para outras páginas que vão tentar, né, um malware, por exemplo, né, que vai tentar obter dados a seu respeito sem a sua autorização, né? Qualquer serviço, qualquer computador, ele está sujeito. E aí eu volto lá no que eu disse. Qualquer um entrou na internet de alguma forma, você pode ser alvo de ataque. Você pode ser alvo de um ataque, né? Ou você pode participar, que aí é o que me preocupa mais ainda, porque você pode participar de um ataque. Você pode ser além de ser alvo, ser vítima, você pode ser usado, né? Você pode ser explorado como o seu computador, ele pode ter um vírus nele e eles vão utilizar o seu computador para cometer outros ataques. Então, no mundo virtual, além da gente ser a vítima, né, a gente pode colaborar involuntariamente ou às vezes voluntariamente, às vezes é do nosso interesse, né, cometer certos ataques. Então a gente corre certos riscos, a gente pode às vezes cometer esses riscos, cometer esses crimes aí, mesmo sem saber, né? Em alguns outros casos também sabendo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido aí, tá? Outros riscos que a gente corre aí, né, que incorre são assim, conteúdos maliciosos ou impróprios, né? Então a gente tem páginas falsas, né, aplicativos falsos, spams, boatos, conteúdo indesejado, desafios perigosos. Quem nunca ouviu falar aí da desafio do gelo, por exemplo, né, onde o autor, né, parece que, se eu não estou enganado, recentemente a pessoa que inventou, né, que criou, deixa eu só conectar de novo aqui, que caiu de novo, a pessoa que criou o desafio do gelo e ele morreu. Então você fala assim, isso é um ataque ou uma derrota? Qual o problema? São desafios que vêm pela internet e que nos geram esse problema, né? Tem um outro desafio aí, se não estou enganado, é o Bird Box, né? Que as pessoas vendam os olhos e saem na rua andando com os olhos vendados aí, e muitos deles, né? Muitos deles foram, às vezes com os olhos vendados aí, caem escadas afora. E a gente tem muitos desafios, muitas brincadeiras na internet aí que são perigosas, né? Contato com pessoas mal intencionadas, o cyberbullying, aliciamento, chantagem, pornografia infantil, sequestro, como eu já falei, comportamentos, né? É aí onde eu falei diretos ou indiretos, né? Onde você tem a invasão de privacidade ou o uso excessivo da privacidade, algumas vezes o uso tentar proteger a internet demais, proteger seus dados demais também é perigoso. E a exposição excessiva, que eu acho que é o que mais tem pegado a gente aqui, é a exposição excessiva, onde a gente tem corrido muitos riscos por conta de fornecer informações voluntariamente. Tá? Então, às vezes, você fornece informações voluntariamente e se expõe, o grande risco da exposição. Né? Então, a internet não tem nada de virtual. Aí eu quero chegar num contexto para a gente poder caminhar para o final e poder abrir para as perguntas. A internet não tem nada de virtual, porque os mesmos riscos que você comete na vida real, você comete na internet. Que você comete, não, os mesmos riscos que você tem, né? Os riscos são os mesmos, tanto na vida real como na vida virtual. São as mesmas pessoas, são as mesmas empresas, são os mesmos golpes e automaticamente, se você perder um dinheiro pela internet, o dinheiro vai sair do seu bolso real. O agravante disso, falsa sensação de anonimato, as pessoas acreditam, né, que na internet ninguém te conhece e na realidade não é assim. As informações elas se propagam muito rápido, né? Você não consegue segurar, soltou a informação na internet, ela vai embora. Você recebe um texto aí, você não consegue mapear, você não sabe o que a pessoa está sentindo, você simplesmente lê, né? E você não consegue puxar uma informação para trás. Se você divulgar uma foto sua, acabou, essa foto foi divulgada. Você não consegue trazer ela de volta. É difícil, né? Apesar da lei de proteção de dados nos dar o direito ao esquecimento, mas isso é muito difícil de acontecer, você conseguir ser esquecido na internet, quase impossível, né?
é necessário levar para a internet os mesmos cuidados e preocupações do dia a dia. Ou seja, a atenção com a segurança deve ser um hábito diário, né, independente do local, tecnologia ou o meio utilizado. E para fazer isso, eu preciso de uma postura preventiva. Então, a primeira coisa que eu preciso ter, postura preventiva. Eu preciso pensar bem no que eu estou fazendo, pensar bem como colocar minhas informações na internet, né, no mundo virtual, e também preciso de mecanismos, né, técnicos de segurança, ou seja, equipamentos de qualidade, eu preciso de coisas, eu preciso usar mecanismos que façam sentido. Né? Às vezes você entra na internet com equipamentos desatualizados, com roteadores desprotegidos, você não sabe nem o que está acontecendo. Então a internet não tem nada de virtual. O virtual na internet é só a tecnologia utilizada, né? Mas o mundo é real. Então, para proteger os nossos equipamentos, eu coloquei uma lista aqui, e daqui a pouco eu vou deixar esse material disponível no site, então não preciso nem listar, não precisa detalhar item por item. Mas manter equipamento atualizado é muito importante, alterar senhas padrão, né, de fábrica. A senha você compra um roteador, por exemplo, ela vem com senha padrão, o cara não troca a senha padrão. Né? Usar opções de configuração disponíveis, ou seja, os equipamentos têm possibilidades e você não usa, né? Usar e manter atualizado o mecanismo de segurança, antivírus, anti-spam, firewall pessoal, controle parental é muito importante, né? Ser cuidadoso com a instalação de aplicativo. Tem gente aí que fica... O cara tem uma verdadeira tara por aplicativo. Então ele baixa o aplicativo o dia inteiro, baixa, desinstala, instala. E aplicativo tem aquela questão de permissão, né? Você permite câmera, permite microfone, permite isso, permite aquilo. E os aplicativos estão tentando se monitorar, né? O controle parental, esse controle parental, ele é um plus, né? Ele deve ser usado como um aliado, ele não pode ser o único mecanismo, porque senão você cria uma falsa sensação de segurança, o aplicativo está fazendo isso para você. Tá? Quem tem filho aí, ou tem irmão mais novo, eu vou colocar um controle parental, vou colocar um Google Family Link lá no telefone do meu irmão, eu uso isso com minha filha, né? O Family Link ele vai proteger minha filha, não vai, ele só vai me dar uma noção, né? Então ele deve ser um aliado, porque se ele for burlado, se ela mesma tentar burlar, eu perco o controle, então eu tenho que ter esse controle. E por fim, fazer backups, né? Salvar, né? Guardar tudo que for necessário, né? Às vezes vai ser necessário você salvar suas informações. Eu estou com um problema recente agora que meu telefone queimou. Queimou a plaquinha de vídeo dele, né? Queimou o chipzinho que projeta imagem e o telefone está com os dados ali. Eu não consigo acessar porque eu não consigo trocar a tela. A tela, dependendo da tela que eu coloco no telefone, ele não funciona. Então, ou seja, se eu tivesse feito backup, eu não precisava me preocupar com isso. Como eu não tenho backup o último backup do telefone de 2 meses atrás, eu tenho dois meses de informações no telefone que eu não consigo acessar. Eu estou na luta e tentando acessar isso. Né? Protegendo agora os equipamentos, mas os dispositivos móveis, né, que são mais suscetíveis aí a problemas. Né? Então, só em caso de perda ou furto, telefone, por exemplo, informa o operador, bloqueia o chip. Né? Informa a empresa que você trabalha, se você tiver informações de trabalho nele. Perdi um telefone, igual no meu caso, perdi um telefone e tem muitas informações do Instituto Federal nele. Ou tem que informar a instituição, pode acontecer aí, então fique sabendo, né? Informa a empresa, às vezes consegue bloquear algumas coisas, consegue fechar algumas coisas para a gente não ter tantos problemas, né? Altere senhas e e-mails que possam estar armazenados no telefone, e-mail, redes sociais e todas as informações, loja de aplicativo. Por isso é bom a gente ter um controle de senhas, né? Bloquear cartão de crédito, né? Ativar a localização remota, isso é interessante. O próprio aplicativo, o Android, por exemplo, que é o que eu tenho mais experiência de uso, ele me permite ter a localização remota e se você perder o telefone, você vai lá no Google mesmo, né? Você pede a localização do seu telefone, você consegue encontrar. Se você não conseguir encontrar o telefone, chegou lá no local e não conseguiu encontrar, apaga tudo que está nele remotamente. Então, é um aplicativo muito simples e a gente já tem esse aplicativo no telefone, só preciso ir lá e dar uma configuradinha nele, né? Ativar a localização, que vai me permitir depois apagar o telefone. E, por fim, se você vender o telefone, eu vou vender esse telefone, apague tudo nele, restaure as configurações de fábrica. Ainda assim, há risco da pessoa recuperar, porque a gente tem softwares que recuperam os dados, ou seja,
Ainda há riscos. Mesmo depois de você restaurar o telefone, ainda existe riscos. Mas, mas mesmo assim, você consegue garantir a segurança dos seus dados aí no percentual possível e quando você restaura as configurações de fábrica, dado que tudo vai ser apagado no telefone. Né? E cuidado, né, eu não coloquei aqui, mas cuidado para quem você está vendendo o telefone, tá? A gente tem que... Só um instantinho. Oi? É porque eu estou numa palestra aqui. Proteja seus filhos, né? Informe sobre os riscos para eles, ou seja, se você tem crianças, né? Eu estou falando de filhos, mas às vezes você não tem idade para ter filhos aí. Se você tem crianças e que usam telefones e está sob seu controle, né? Informe eles sobre o risco, né? Ajude a desenvolver um pensamento crítico, ajude a entender o processo do uso, dê exemplos para eles, ou seja, não acesse coisas de forma aleatória, né? Estimule o diálogo, converse, né? Reforce o cuidado com os estranhos. Isso é uma coisa que a gente ouvia falar desde de quando eu era criança, né? Eu tenho 40 anos hoje, então desde quando eu era criança eu falava, nunca forneça informações para pessoas estranhas, não converse, não aceite balinha de estranhos. E no caso do mundo virtual, não envie foto para estranhos, não envie vídeos para estranhos, não use a webcam com pessoas que você não conhece. Ou seja, receber uma ligação do telefone, criança normalmente agenda, se não tiver na sua agenda, meu filho, não precisa atender, não atenda. Né? Se você não souber quem está te ligando, não atenda. A gente está falando de crianças, né? E não marque encontros, não vá em encontros acompanhados, né? Ensine as crianças sobre privacidade, ou seja, criança também precisa entender, os filhos precisam entender o que é privacidade, para eles poderem saber o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar na internet, tá? Né? E analise o comportamento dela, você observe o que está acontecendo, veja se eles não estão muito protegendo demais o dispositivo, porque se estão protegendo demais o dispositivo, porque provavelmente alguma coisa tem ali que eles não querem que seja vista, né? E ajude a proteger o dispositivo. Então, a gente que é mais velho, né, que tem mais idade, né, os adultos precisam ajudar essas crianças a proteger os dispositivos, né? Respeite os limites de idade estipulados nos sites, é o que eu falei agora há pouco. A gente precisa tomar cuidado. Se é 13 anos, é 13 anos. Esse pessoal não colocou essa idade lá só porque não tinha nada para fazer. Né? Não expõe excessivamente as crianças. Né? Muitos pais criam perfis em nome dos filhos e começam a colocar informações sobre a criança. Além de expor a criança, além de expor dados da criança, ainda pode deixar o menino meio maluco, pode, né, confundir e degradar a criança. Evite constranger seus filhos divulgando fotos ou comentários que possam embaraçá-los, né? Tem pais aí, tem adultos que colocam a criança como objeto, né? E aí começa a fazer comentários constantes sobre a criança na internet. A criança às vezes não consegue distinguir o mundo real do mundo virtual, e aí ele não sabe usar os dois, e aí ele não tem essa noção que nós adultos já temos, de que é o mesmo mundo, mas em instâncias diferentes. A criança começa a ficar confusa, né? E seja cuidadoso, né, ao divulgar imagens das crianças, né, o que para mim pode ser algo simples, né, às vezes eu tiro uma foto aqui e não me preocupo com o que tem atrás da foto, né, às vezes eu estou tirando uma foto e eu não me preocupo com os detalhes que estão por trás da foto, e você vai olhar, tem uma foto da criança de cá, às vezes tem uma foto da criança dali, às vezes tem uma senha, né, que eu escrevi num mural, ou seja, cuidado com aquilo que você considera inocente, cuidado com aquilo que você considera que não tem problema, porque para outras pessoas pode soar diferente, né? Pode soar diferente. E caminhando para o final de fato agora, né? Proteja a sua vida pessoal, né? Eu já falei disso antes, mas agora funilando, né? Cuide da sua vida pessoal antes de divulgar uma informação, verifique, né? Verifique se ela pode atrapalhar ou seu emprego atual ou seu futuro. Né? Às vezes a gente está aqui, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campos Sérios hoje, e eu faço uma postagem que pode deteriorar a minha relação com meus colegas de campus. Né? Ou às vezes eu estou procurando uma nova oportunidade em outro local e eu não me preocupo com a informação e
e daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista de emprego em outro local, e nas redes, né, na internet, tem uma informação sobre tem informação sobre mim que pode comprometer, né? Cuidado com as crianças que usam, né? Mais uma vez, as crianças envolvidas, com os filhos que usam os mesmos computadores dispositivos, porque eles podem divulgar coisas, né? Alguns aplicativos, eles divulgam coisas sem autorização da gente, não necessariamente sem autorização, mas a gente deu aquela permissão no início, então eles divulgam coisas sem a intervenção, né? Sem que você esteja ali de fato fazendo. Então, automaticamente as coisas podem subir para redes sociais e você não sabe, né, e daqui a pouquinho você expôs uma informação da sua empresa. Então, oriente seus familiares a não divulgar informações sobre a sua empresa, sua vida profissional. Então, só vai para a internet aquilo que você quer que vá. Só deixe subir aquilo que você quer que realmente esteja lá. Cuidado com a exposição excessiva, né? Você não precisa ficar falando sobre salários, você não precisa ficar falando sobre as suas relações profissionais na internet o tempo inteiro, porque você só vai estar chamando a atenção das pessoas para você, tá? E, por fim, né, a gente tem alguns minutos ainda, eu queria deixar, para se alguém tiver dúvida, né, eu vou voltar para o chat aqui, e se alguém tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, para a gente poder finalizar. Eu tenho mais um pedacinho aqui, mas se alguém tiver dúvida, eu queria abrir agora. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pode ser pelo chat, ou pode ser por voz mesmo, né? Pode ficar à vontade. Nenhuma pergunta, né? Então deixa eu continuar. E aí você pergunta assim, tem mais, professor? Tem mais alguma coisa? O que eu quero deixar para vocês, e da agora para frente, a qualquer momento, quem quiser perguntar alguma coisa, pode falar, tá? Não precisa se conter, não. Só me avisem se estiver colocando coisa no chat aqui, porque eu não estou com a tela do chat aberta. Então, eu quero deixar para vocês aqui um link, né? internetsegura.br. Esse é um projeto do NIC-BR, né? Um projeto do NIC-BR. E aqui eu tenho, né? Orientações sobre internet, sobre segurança na internet para crianças, para adolescentes, para os pais e professores, para os idosos, né, para quem é técnico e para todo mundo. Ou seja, tem as informações, tem dicas de segurança, orientações de segurança para grupo específico, tem orientações gerais aí. Esse é um site muito bacana, tem cartilhas, tem várias coisas aí que podem ajudar, né, podem nos ajudar a fazer um melhor uso da internet, tá? Eu vou até abrir ele aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou trocar o compartilhamento dessa tela para quem estiver vendo conseguir ver melhor. Só voltar aqui. A gente para a apresentação. Acredito que vocês já estão vendo aí agora. Isso, já estão vendo a tela da. Vou te responder só um instantinho, viu, Sônia? Aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, por exemplo, no Internet Segura, né? Que é o site que eu. Opa, estou na janela errada. Essa aqui. Vocês vão ver essas dicas, né? Então são dicas específicas para cada grupo. Aqui para baixo, ó, já tem dicas específicas para o período da Covid. E aqui a gente vem para as crianças. E aqui são cartilhas, né? Jogos e brincadeiras. Então tem muita coisa aqui. Ó, tem joguinhos de internet que você pode fazer com seus irmãos, seus filhos, né? Até com seus pais também. Os adultos também precisam aprender mais sobre isso aqui, né? E aí, observe que o site ele vai crescendo, ele tem uma interatividade muito bacana, né? Então, aqui, ó, tenho, quem for professor que estiver assistindo aí,
eu tenho orientações para internet na sala de aula, internet para usar com os filhos, ou seja, muita coisa, é um site muito rico em informações. E você que tem um avô, uma avó aí que está usando a internet, que está tendo contato agora com a internet, né? Muito interessante porque os idosos estão entrando com muita idade, muita experiência e pouco conhecimento, né? Então aqui tem cuidados e responsabilidade para os que têm mais de 60 anos. Não é só a Covid que adora os idosos, né? A internet também gosta, porque eles têm menos informações, a maioria dos idosos tem menos informações, porque a internet é uma coisa muito atual. Então, eu queria dar uma passada, vocês verem o site, e aqui, por fim, a gente tem uma cartilha de segurança, e essa cartilha de segurança na internet, ela vai trazer inúmeras coisas, né? Inclusive, muitas das coisas que vocês ouviram aí, eu peguei aqui nessa cartilha, porque ela é muito interessante e muito intensa. E ela vai desde as dicas básicas até segurança de rede, segurança de computadores, coisas mais técnicas, né? Então, são coisas muito importantes. E os fascículos aqui, ó, para cada, é importante você entender que para cada um desse aqui é uma cartilha, tá? E para cada um desse aqui é um fascículo, ou seja, um livretinho que você vai receber, tá? Então, se vocês olharem aí, é muita coisa. Utilize esse site, esse Internet Segura, ele é muito interessante e oferece muitas coisas aí. Deixa eu ver a pergunta que foi feita. Bom dia, professor. Você falou do risco de baixar aplicativos. Eu uso bastante. Como saber se o aplicativo é seguro ou não? Deixa eu sair da apresentação. Sônia, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: qual o objetivo do aplicativo, né? Para que ele serve? Por que você está baixando ele? Então, se você está baixando um aplicativo de música, por exemplo, aí eu baixo um aplicativo de música para eu poder ouvir músicas com esse aplicativo. Qual o sentido desse aplicativo pedir autorização para usar o seu microfone? Então, um detalhe muito importante é você observar as permissões que ele te pede, né? O comportamento dele, as permissões que o aplicativo te pede. A gente tem um controle sobre permissões. O aplicativo, você dá permissão para ele acessar a sua câmera, o seu microfone, para você poder acessar os seus dados. Então, tem aplicativos que realmente precisam. Um aplicativo de música precisa acessar os seus dados, porque dados, né, as suas músicas são dados que ele vai precisar rodar, mas ele não precisa acessar seu microfone. Né? Então, você observando, basicamente observando que tipo de permissões ele está pedindo, você já consegue ter uma noção de se o aplicativo está querendo usar coisas que ele não precisa. E daí a tendência desse tipo de uso já é maliciosa, né? Outra coisa que você pode observar é aplicativos que têm muitas propagandas. Eu estou rodando aplicativo e aparece uma propaganda ou outra. Propagandas são portas, são janelinhas, né? Abertas para problemas. Por quê? Porque uma hora vem uma propaganda boa, daqui a pouco vem um malware ali, uma janelinha que te direciona para um lugar onde um atacante pode fazer uso, né? Pode fazer uso disso para poder roubar informações suas. Então, nesse caso aí, como saber se o aplicativo é seguro ou não? Não dá para ter 100% de certeza, como eu falei durante a nossa fala. Não dá para ter controle total, mas dá para observar o comportamento dos aplicativos. E para observar isso, eu tenho que anotar permissões, né, o volume de dados que ele está gerando em tela, essas coisas conseguem nos ajudar. Tá? Esclareceu aí? Ficou melhor para você? Alguém tem mais uma dúvida, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí agora. A gente tem mais 5 minutinhos aí para a gente poder trocar ideia. Eu que agradeço, Ana. Pelo visto, nós não temos mais dúvidas, né? Quero só deixar o meu contato aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui mais uma vez. Cadê? Tá aqui, né?
Ó, esse material ele eu ainda não coloquei, mas vou colocar agora. Ele está disponível aqui no meu site, né? alainroitier.pro.br. Vocês olharem, vai ter um localzinho lá, um link para as palestras. E aí o material vai estar disponível nas palestras lá. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira discutir depois, é só mandar para o meu e-mail aí, na roitier@roitier.pro.br, e vocês mandando, a gente vai, né, dialogando e conversando sobre o assunto aí, que é algo de suma importância, né? Para... Ah, tá. Agora eu entendi. Então a gente tem, eu deixo para vocês aí, para vocês, quem tiver interesse, quiser conversar depois, é só mandar para mim. O Adriano está me dizendo aqui que tem uma dúvida, né? Você quer falar a dúvida, Adriano? Tem uma dúvida e um convite, né? Você quer falar ou quer escrever? O que você manda? Vou falar então, Tchê. Parabéns aí pela fala, peguei só o finalzinho, Tchê. Opa, eu ia estar brincando contigo, a gente tem que colocar fita isolante aqui na minha câmera, igual eu coloco, resolve. E o convite era convidar você para entrar junto comigo no YouTube lá, enquanto a Luísa não chega, aí a gente continua o bate-papo lá. Ah, tá. O convite é para mim também, né? É, pra você entrar no YouTube lá junto comigo. Ah, beleza.